Sabe aquele momento em que o vilão de filme já apanhou de todo mundo, mas insiste em levantar, cheio de ego, achando que vai vencer no final? Pois é, esse é o momento do nosso Alexandre o Grande. O cara tá virando o Willy Coyote, apanhando enquanto persegue o Papaléguas, só que sem o charme do bom coiote e com ainda menos sucesso que as armadilhas da Acme que ele compra. A Corte de Apelação de Catanzaro, na Itália, acabou de dar mais um não na cara do nosso Xander Clayson. Revogou todas as medidas cautelares contra Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor do Careca Supremo. Nada de prisão domiciliar, nada de tornozeleira, nada de punição simbólica. Só mantiveram a proibição dele sair da Itália. Ou seja, o cara continua livre, tomando cappuccino e vendo o sol na Calábria, enquanto o Xander Clayson fica em Brasília suando na toga. A defesa constituída aqui no Brasil do senhor Eduardo Tagliaferro tem a alegria de comunicar que as cautelares na Itália foram revogadas, estando ele livre para circular por toda a Itália. Esse é o primeiro passo para demonstrar que o processo de extradição é completamente viciado, desnecessário e visa única e exclusivamente a perseguição do senhor Eduardo Tagliaferro. Vamos para os próximos passos. E detalhe, o juiz italiano disse que não há justificativa para manter prisão domiciliar. Traduzindo para o português do Brasil: isso aqui é palhaçada, senhor Chandelvaldo. A Itália basicamente falou: relaxa, o cara não é perigoso, não é mafioso e ao contrário do seu processo, a gente ainda acredita em justiça. Pois é, o pedido de extradição que o Brasil enviou para a Itália virou o equivalente jurídico de um "Oi, sumido!" de ex-tóxico. A Itália recebeu o bilhete e respondeu: obrigado, ma non grazie. O juiz Antônio Giglio, que já tem nome de personagem da máfia, disse: basta que ele não saia da Itália. E pronto. Traduzindo novamente, a gente não vai estragar o expresso por causa das paranoias do Chandelli. Durante o interrogatório, Tagliaferro explicou tudo direitinho. O juiz ouviu e, ao contrário do que acontece por aqui, acreditou. Revogou a medida de prisão, mandou emitir uma identidade inválida para viagens e deixou o cara seguir a vida. E o mais engraçado, Tagliaferro disse para o juiz que não tem o menor interesse em voltar para o Brasil. E quem pode culpá-lo? Hoje em dia, voltar para o Brasil é pedir para virar protagonista de um inquérito sigiloso com 12 anexos e 0 provas. E é claro que essa decisão virou mais uma derrota internacional do Chanderley. Primeiro foram os Estados Unidos, que já negaram extraditar Alan dos Santos. Depois foi a Espanha, que recusou Oswaldo Eustáquio. E agora a Itália acena. Aqui também não, Xandenilson. É a terceira vez que o mundo civilizado diz: não, obrigado, a gente não extradita a gente por opinião. Durante uma entrevista, o próprio Tagliaferro contou que o juiz italiano ficou espantado ao descobrir que o perseguidor dele, o nosso Chandecir, foi sancionado por violações de direitos humanos pela Lei Magnitsky. Pessoal, bom dia aí no Brasil. Quero primeiramente agradecer a todos pelas mensagens, a todos pelos e-mails que eu fiquei sabendo que foram enviados à corte, pelas orações, pelas boas palavras. Quero informar que eu já estou indo embora, eu já passei pela audiência, foi fantástica. Acho que a minha expressão aqui diz tudo de como foi muito bom. Esse aqui é o meu advogado, meu avocado, Mariano, que me acompanhou em tudo. O juiz recebeu muito bem, é como se fosse um ministro aqui, recebeu muito bem, foi ótimo. E agora vamos para a luta. Ficaram super impressionados, principalmente com a questão da juíza Ludmila Lins Grillo, que está fora do país por ser perseguida, e também pelos problemas, né, das pessoas que estão na Espanha, na Argentina, na Polônia, nos Estados Unidos. Tudo foi mencionado e foi muito bem recebido por eles. Imagina a cena, o juiz italiano ouvindo tudo aquilo e o tradutor explicando. Excelência, o juiz que pediu a extradição foi condenado nos Estados Unidos por perseguição política. O italiano deve ter olhado para a tela e pensado: então o criminoso é outro.
Tagliaferro ainda contou que falou da juíza Ludmila Lins Grillo, exilada nos Estados Unidos, e mostrou provas de manipulação de processo por parte de Chandemar. Ou seja, o cara foi lá com documentos na mão e desmontou o roteiro da novela do Moraes. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Jornal Nacional deve ter chamado isso de ato democrático de soberania judicial. Tagliaferro explicou que não chegou a ser preso. A polícia italiana bateu a porta dele, levou para depô e pronto. Nada de sirene, helicóptero da PF ou câmera da Globo no helicóptero. Foi um procedimento protocolar e em poucas horas o homem estava de volta em casa, tomando vinho e rindo da cara do Chandelle. Enquanto isso, Chandemar deve ter olhado para o espelho e gritado: Cadê o meu domínio internacional? Eu era o justiceiro global. E aí ele deu a frase que define o Brasil de hoje: me tornei golpista por mostrar conversas do meu gabinete com o do Moraes. Em outras palavras, se você imprime o zap do Xandão, é golpe. Mas se o Xandão imprime o zap dos outros, é Estado Democrático de Direito. Tagliaferro ainda disse algo que os italianos entenderam melhor que a gente. Na Itália, se você vaza um crime, você não comete um crime. Você é até recompensado. Aqui, você é preso. E o criminoso ganha medalha de defensor da democracia. O presidente da corte italiana ainda quis aprofundar o caso, ver provas e possivelmente ouvir Tagliaferro de novo. Enquanto isso, Chandenilson deve estar ligando para Portugal. Ei, dá para cancelar o visto dele aí também? E tem um detalhe hilário. O Xandão não pediu a inclusão do Tagliaferro na difusão vermelha da Interpol. Sabe por quê? Porque ele sabe que é tomar outro carimbo de pedido indeferido por perseguição política. O homem tem trauma de Interpol. Da última vez, quando mandou prender o Oswaldo Eustáquio, a resposta veio assim: não somos seus estagiários, senhor Chanderleia. 3 fatores jogam contra o nosso herói da toga. 1. Perseguição política evidente. Em nenhum país sério, a vítima é também juiz. 2. Sanções internacionais. O homem está na lista Magnitsky, que é tipo um SPC das violações de direitos humanos. 3. Histórico negativo na Interpol. O currículo internacional dele é pior que o do vilão dos Simpsons. Quando os europeus leram o pedido de extradição, deve ter rolado reunião de pauta no tribunal. Senhores, o juiz quer prender o ex-assessor que o denunciou. E alguém responde: mas o juiz é a vítima? É. Então é esquete do Monty Python, não é processo? A coisa chegou num nível que juristas europeus classificaram o caso como altamente inusual. Altamente inusual é o modo diplomático de dizer: isso é ridículo. Um levantamento especial da Gazeta do Povo mostrou que nunca houve caso parecido. Um juiz pedindo a extradição de alguém que o acusou. A Itália pode barrar o pedido alegando falta de imparcialidade. E, sinceramente, seria um favor à humanidade. Imagina o vexame, o tribunal italiano escrevendo oficialmente que o Brasil não tem juiz imparcial. A toga do Chandengoso ia derreter de vergonha, se vergonha fosse algo que ele conhecesse. Lembra quando os advogados da Carla Zambelli explicaram na Itália que o Chandilson era ao mesmo tempo juiz e vítima? Os italianos riram, literalmente riram. Não é meme. Os caras riram de incredulidade. Porque em qualquer país minimamente funcional isso é absurdo. Só aqui é que chamam de jurisprudência inovadora. O problema é que a piada não tem graça pra gente. Pra eles, o Brasil virou sitcom. Hoje, em Chandevaldo e seus inquéritos secretos, a vingança da toga elétrica. E, para completar, Tagliaferro é o whistleblower, denunciante protegido por tratados internacionais. Ou seja, ele não é criminoso, é testemunha de crime. E perseguir o whistleblower é proibido em qualquer democracia. O procurador Vladimir Aras, que entende de cooperação internacional, já explicou isso 1000 vezes. Perseguir denunciantes viola acordos de direitos humanos. Mas aqui parece que quem denuncia o abuso é o criminoso e quem abusa é o salvador da pátria. Mas o dia do Chandler Clayson foi duplamente trágico. Além do fiasco italiano, ele teve que recuar num outro processo, o do Felipe Martins.
Depois de afastar os advogados do réu, o careca iluminado teve que voltar atrás. Sabe aquele momento de filme em que o vilão percebe que exagerou e tenta fingir humildade? Pois é, ele deu 24 horas para o advogado original voltar ao caso. Tá bom, vai, eu me empolguei. Ou seja, o homem que se acha o Batman de toga teve um dia de Robin arrependido. Devemos ser justos quando há justiça. Quero aqui publicamente agradecer o presidente nacional da OAB, o Dr. Simonetti, e a Ordem dos Advogados do Brasil, que interveio nessa arbitrariedade que nós, defesa do acusado Felipe Martins, sofremos. Acaba de sair uma decisão do ministro Alexandre de Moraes reconsiderando sua decisão de ontem e abriu prazo para que apresentemos as alegações finais em 24 horas. O excelente Cláudio Dantas fala por que Xandengoso tentou tirar o advogado de Felipe Martins. Ele fez um questionamento ali, isso é contra mim? Será que é contra mim? É, claro que é, o Jeffrey Chiquini. É lógico que é contra você. Como se não bastasse, né? Você é o advogado do Felipe Martins, que é um dos réus preferidos do Alexandre de Moraes. Mas por que isso agora? O Moraes provavelmente estava esperando o momento certo para fazer e qualquer tipo de questão, qualquer tipo de deslize que fosse abrir uma brecha, ainda que pequenininha, uma rachadura, para ele poder entrar. Por quê? Porque eles serão julgados agora, o núcleo 2 será julgado agora. Você imagina o Chiquini fazendo sustentação oral. É disso que se trata. Moraes quer impedir o Chiquini de fazer a sustentação oral do seu cliente. Quer impedir o Chiquini de falar da adulteração nas documentações lá da imigração nos Estados Unidos. Porque é óbvio que ele traria isso. As investigações correm. Tem gente importante ligada a esse negócio. Ninguém faz uma adulteração num documento oficial da imigração americana se não tiver poder. Não é bagunça. Então, assim, o Chiquini é um cara que fala bem, tem uma retórica explosiva, faz o enfrentamento. O Alexandre de Moraes, claro que ele não vai ceder em nada. O Felipe Martins está condenado. Pode botar aí 20 anos, 25, 30 anos para ele. E o Alexandre de Moraes, ele não quer ser confrontado por um advogado como o Chiquini. Essa é a questão. Simples assim. Coisa mais feia, né? Mas o mundo inteiro tá sacando essas bizarrices do Xandola. Só o Brasil que finge que tá tudo normal. Tudo indica que a Itália vai negar a extradição. E se isso acontecer, será uma derrota histórica. A primeira vez no mundo que um tribunal recusa um pedido porque o juiz que pede é também a vítima. É o cúmulo da autofagia judicial. O homem se colocou num processo onde ele é juiz, vítima, investigador, acusador, censor e comentarista do Fantástico. Nada mais simbólico para o Brasil de hoje. Um país onde a justiça virou instrumento de perseguição política e onde o mundo civilizado olha para nós com pena. Sabe aquela frase do Charles de Gaulle? O Brasil não é um país sério? Pois é, hoje ele estaria dizendo: o Brasil é uma comédia de tribunal escrita por Chandemar e dirigida por João Kleber. E no final das contas, é isso. Enquanto Tagliaferro toma cappuccino em paz, o nosso Chandler Clayson está em Brasília, cercado de papelada, rezando para a Itália não mandar um tchau com um carinho de rejeição. O Brasil virou uma inversão de valores tão grande que o justiceiro é o vilão e o exilado é o herói. Mas, lá fora, eles já entenderam. Para eles é tragicômico, para a gente é só trágico. Porque o que para a Itália é erro jurídico, para nós virou rotina. O show de horrores diário do Chandevaldo, o juiz de tudo, o supremo de si mesmo. E o resto do mundo segue assistindo, rindo e servindo mais uma rodada de expresso. No fim das contas, o Joey do Friends perdeu os dates e o Xandão perdeu os exilados que ele queria prender. Os dois descobriram do pior jeito que quando a fama gruda, nem com habeas corpus sai. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.